Sabe aquela receita bonita, gostosa e saudável? Então, a gente tá falando dela aqui, uma empada fitness para você comer sem culpa, seja para ter uma alimentação saudável ou para você que tá em processo de emagrecimento. Olha isso daqui, pessoal. Extremamente macia a massa, muito suculenta e úmida por dentro. Perfeita para você fazer aí e poder comer sem aquele peso de estar comendo algo gorduroso com trigo, enfim. Vem comigo, vou te ensinar o passo a passo logo depois da vinheta. Fala, cozeiro e cozeira! Seja muito bem-vindo a mais um Receita de Graça no nosso canal culinário. Como é que você tá? Eu tô muito bem, graças a Deus. Eu sou o André Gonçalves. Como você viu aí no comecinho do vídeo, vamos preparar hoje essa empada fitness. É isso mesmo, para você comer algo gostoso, sem muitas calorias. Perfeito para você que tenta adotar um estilo mais saudável de alimentação ou que tá fazendo dieta. Vem comigo pro passo a passo. Bora lá, pessoal? Sem enrolação, tenho aqui, ó, pra gente começar a nossa receita, uma batata doce pequena, ela já tá cozida, sem nada de tempero, tá? Apenas batata doce cozida e descascada. Vou começar aqui a nossa receita amassando essa batata. Vou fazer aqui uma espécie de purê. O ponto de cozimento dela não pode ser nem muito mole, nem muito firme, tá? Então ela não pode ficar daquele jeito derretendo de tão cozida e também não pode estar tão firme a ponto que não dê, né? Pra você esmagar ela aqui com o garfo. Só pra você ter uma ideia aí do ponto de cozimento dela. Não precisa amassar tão bem como se a gente fosse fazer um purê, realmente, porque nós ainda vamos misturar a massa aqui da nossa empada com as mãos, tá? Então ela pode ser amassada aqui de maneira meio grosseira mesmo. Percebeu aqui que já amassou, não ficou nenhum pedaço muito grande, já tá ótimo. A batata doce vai ser a base da nossa massa. Vou pegar aqui uma tigela, vou despejar essa batata doce. Feito isso, vou adicionar aqui um ovo inteiro, clara e gema. Vou adicionar uma colher de chá de sal, tá? Uma colher de chá de sal. E nessa etapa, você pode temperar essa massa da maneira que você achar mais interessante. Eu vou colocar aqui páprica defumada. O quanto seu coração mandar. Aqui para você ter uma referência, eu coloquei mais ou menos uma colher de chá, talvez duas. E eu vou colocar aqui também chimichurri. Se você acompanha a gente aqui no canal há mais tempo, você sabe que a gente gosta bastante de chimichurri. Vou temperar apenas com esses dois ingredientes. Agora, de início, eu vou misturar isso daqui muito bem, tá? Antes de entrar com a nossa farinha. Enquanto eu misturo aqui, vou falar algumas considerações para vocês a respeito da farinha. Eu vou utilizar aqui farinha de aveia, tá? Porém, se você preferir, você pode utilizar farinha de arroz, você pode utilizar a farinha de aveia sem glúten, caso você não possa comer glúten. A que eu estou utilizando aqui, ela tem glúten, então fica atento. Se você, por exemplo, é celíaco ou se por algum motivo você não pode consumir glúten, procura uma farinha de aveia que na embalagem dela esteja escrita sem glúten, tá? Porque hoje em dia, praticamente todas as farinhas de aveia que tem no mercado aí, elas contêm glúten. Ó, misturei muito bem aqui, maravilha. Agora eu vou limpar aqui a nossa espátula para não desperdiçar, ó, como sai bastante. E vou entrar aqui com a nossa farinha. Eu tenho aqui 170 gramas de farinha de aveia. Porém, eu não vou colocar tudo, tá? Vou pôr mais ou menos metade dela e vou começar aqui a mexer essa massa. Qual é o ponto que a gente quer? Até essa massa ficar desgrudando das mãos. Então aqui vai meio no olhômetro, o tanto de farinha vai depender do tamanho do ovo também que você usar. Por isso que eu não vou te dar uma quantidade exata de farinha para usar nessa receita. Tá? Eu vou te mostrar o ponto que ela tem que ficar. E aí você pega esse ponto como referência para você fazer aí a sua massa. Ó, aqui com mais ou menos metade da farinha, pode perceber que ela ainda não está no ponto de desgrudar das mãos. Então vou colocar aqui mais um quarto, mais ou menos, dessa farinha. Ó, pessoal, aqui usando mais ou menos 120 gramas de farinha, ó, percebe que a minha massa ela já adotou o aspecto que eu quero dela. Ó, aqui eu tenho um pouco de massa, mas que estava grudada já na luva, mas ó, ela não tá grudando mais nas mãos. Então aqui agora é só misturar muito bem para ela não ficar com esse aspecto esbranquiçado. Aconselho você a pegar um pedacinho dela, provar para ver se tá boa de sal. Um pedacinho bem pequenininho, não vai fazer mal, fica tranquilo. Se faltar o sal, você corrige nessa etapa, tá? Olha que massa bonita que fica, pessoal. É uma massa bem macia, bem fácil de trabalhar e não precisa sovar, tá? É só misturar os ingredientes muito bem. Aqui, pessoal, vou deixar a nossa massa, ó, já terminei aqui de misturar ela, vou deixar ela descansando um pouquinho. Aqui eu tenho frango desfiado
desfiado, bem temperadinho. No caso aqui, só para você saber, cozinhei esse frango com sal, páprica defumada, açafrão, 2 folhinhas de louro, coloquei ele para cozinhar na pressão por 20 minutinhos, tá? Depois que pega a pressão, tirei ele da pressão, desfiei ele com o garfo, depois eu refoguei ele com cebola, alho, mais páprica, um pouquinho de colorau para ficar esse vermelhinho bem bonito. Inclusive aqui no canal a gente tem uma receita de um molho de frango, se você quiser, vamos deixar aqui no card para você assistir. Garanto que funciona muito bem com essa receita. A única dica que eu dou para você, que é imprescindível, deixa ele um pouco mais seco, não deixa ele muito úmido para não ter perigo de estourar a sua empada. Nesse frango, para ele ficar um frango cremoso, gostoso, vou adicionar aqui 2 colheres de sopa bem generosas de requeijão light, tá? Como a nossa ideia aqui é ter uma receita mais saudável, usei o requeijão light, mas você pode optar também pelo creme de ricota, se você quiser, ou até mesmo iogurte natural. Porém, iogurte natural não vai ficar com um sabor tão interessante, na minha opinião. Então, requeijão light ou creme de ricota não tem erro. Ó, vou misturar aqui para ficar um recheio bem cremoso, bem gostoso. Quiser colocar um pouquinho mais, coloca mais. Quiser colocar menos, coloca menos. Lembrando que cada ingrediente que a gente vai adicionando, ele interfere diretamente nas calorias do nosso salgado. Ó, misturei bem aqui. Deixa eu pegar o franguinho que caiu para não desperdiçar. A minha tábua tá limpa, tá, pessoal? Tá tudo muito bem higienizado aqui. Ó, pode ver, ficou um frango bem cremoso, bem pastoso. Belezinha, vamos deixar ele aqui de lado de novo. Vamos voltar aqui para nossa massa. Aqui eu tenho uma forma, sabe aquelas formas de fazer muffin? Então, é uma forma de fazer muffin. O que eu vou fazer? Eu vou retirar aqui, ó, pedaços da minha massa, pedacinhos não muito grandes. Aqui, ó. Vou retirar 6 pedaços como esse aqui. 6 pedaços mais ou menos como esse. Então, 1, 2, 4, 6. Ó, sobrou esse pedacinho aqui de massa. Então aqui, vou dividir também em 6 pedaços. Eu vou deixar separadinho. Você já vai entender o porquê que eu tô fazendo isso. 3, 6. Aqui sobrou um pedacinho ainda, então eu vou dividir aqui nesses primeiros pedaços que a gente fez. Eu prefiro fazer desse jeito porque fica mais fácil. Dar uma dividida aqui, colocar nesse que tá um pouquinho menor. Maravilha. Dividi aqui em 12 pedaços, 6 maiores, 6 menores. Aqui, ó, agora, pessoal, vou pegar um dos pedaços maiores que eu dividi a nossa massa, vou bolear ele aqui na mão mesmo. A nossa forma, ela tá untada com azeite. Se você tiver uma forma aí antiaderente, não necessariamente você precisa untar. Eu gosto de untar até mesmo as antiaderentes com pelo menos um fiozinho de azeite pra gente garantir que vai sair 100% da massa sem dificuldades. Então, ó, venho aqui, coloco essa massinha aqui, ó, e eu vou apertar ela aqui no fundo da nossa forma. Por isso que é interessante a gente fazer direto nessa forma de muffin, entendeu? A gente já consegue dar aí o formato que a gente quer para nossa empada. E ó, percebe que eu vou forçar a massa um pouquinho aqui para fora da nossa forma. E isso é proposital, tá? Depois você vai entender o porquê. Vou pegar mais uma aqui, ó, para fazer com vocês. Bolei aqui na mão, sem dificuldade nenhuma. Isso daqui é muito rapidinho de fazer, tá, gente? Vem aqui, ó, com o dedão, empurra até o fundo. O importante é você não deixar uma massa muito fina, tá? Para não ter perigo dela rasgar. E aí aqui com o dedo mesmo você vai sentindo a espessura dela. E aí a gente vem aqui, trabalha o fundo e traz um pouquinho para fora. Aí, ó, sem grandes dificuldades. Vou fazer agora com o restante e já venho com vocês. Pessoal, agora aqui, ó, terminei de colocar na forma, pode ver. Essa quantidade de ingredientes rende 6 empadas, tá? Então agora aqui, ó, com uma colher de sopa, eu vou rechear as nossas empadas. E aqui, só para você saber, o recheio é de acordo com a sua vontade, tá? Você pode fazer recheio de carne moída com milho, você pode fazer recheio de carne seca com requeijão light, carne seca com creme de ricota. Você pode fazer um recheio de pizza, por que não? Né? Usar aí um lombo defumado com queijo. Você pode fazer um mix de queijos para rechear. Então é bem versátil mesmo essa receita por esse motivo. Você usa aí o recheio que você preferir. Aqui pode ver que a nossa última ficou com um pouquinho menos de recheio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirando aqui um pouquinho de cada uma, não vai prejudicar elas e vai garantir que todas fiquem aí com o mesmo tanto de recheio. Ó, pessoal, aqui eu acho que já deu. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma alisada aqui, só pra gente ter uma superfície mais alinhada. Maravilha. Agora aqui, com as massinhas menores que a gente separou, o que eu vou fazer? Vou bolear elas, não tem muito segredo, e vou, ó,
esmagar elas aqui com a mão e abrir um disco. Aqui, ó, vou abrir um disquinho com elas e vou colocar aqui. E aí lembra aquela bordinha que a gente deixou para fora aqui, ó? A gente vai torcendo para dentro, justamente pra gente ter um acabamento bem bacana. Torcendo ela aqui para dentro, desse jeito aqui, ó, porque aí a gente garante que na hora que assar não vai estourar a nossa empada. Fica dessa forma aqui. Se você quiser também, aí vai do seu capricho, né? Vou aqui só te dar uma dica. Você pode muito bem pegar um garfo aqui, ó, e fazer um detalhe aqui na borda da empada. Aí, ó, só para ficar com um acabamento mais legalzinho. A gente vem aqui também no centro, ó, faz um risquinho. Olha que bacana. Vou fazer mais uma tampinha aqui para vocês acompanharem. E aí eu vou finalizar todas elas e volto com vocês. Ó, fiz aqui a bolinha, abri o disco aqui na minha mão. Vou colocar o disquinho aqui e vou dobrando a massa para dentro. Seguindo, logicamente, né, o tamanho aqui da forma. Você pode também usar aquelas forminhas individuais para fazer essa empada. Mas eu acho mais interessante usar essa que já tem 6, porque você consegue fazer tudo de uma vez, né? Fiz aqui, agora venho aqui fazendo a decoração. Aí, pessoal, que bacana. Vou fazer as outras aqui e já venho com vocês. Pessoal, ó, terminei aqui de modelar as empadas. Agora aqui, ó, eu tenho uma gema de ovo, tá? Só a gema. E eu vou pincelar essa gema de ovo aqui por cima das nossas empadas, pra gente ter aí um acabamento bem bonitão. Vou dar uma pincelada genérica aqui em cima de cada uma, só pra gente poder dividir bem aqui esse ovo. Aí, uma pincelada genérica. E agora sim eu venho espalhando aqui bem por cima de cada uma delas. E esse ovo aqui, pessoal, vai dar um dourado muito bonito nas nossas empadas depois que elas estiverem assadas. Porém, é opcional, tá? Se você não quiser, não gostar, você não precisa fazer. Porém, isso daqui muda com certeza o visual delas. Ó, feito isso, tô aqui passando de uma para outra pra gente não ficar com excesso de ovo em nenhuma delas. Agora aqui, pessoal, eu vou colocar um ingrediente que é opcional, tá? Você não precisa colocar se você não quiser ou se você não gostar, que é gergelim, tá? Que eu tô usando gergelim branco. Isso daqui já dá também uma cara mais sofisticada aí para as nossas empadas, tá? Justamente para você se sentir comendo um salgado feito aí de padaria mesmo, sabe? Aqueles salgados bem gostosos de padaria. Ó, coloquei o gergelim em cima de cada uma delas. Agora a gente vai levar para o forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos ou até ficar bem dourado por cima, tá? Vou levar para o forno e já venho mostrar o resultado para vocês. Pessoal, e aqui estão as nossas empadas finalizadas. Como você viu aí no comecinho do vídeo, a massa fica muito macia, por dentro fica bem úmido, bem gostoso. Ficou realmente apenas 30 minutos no forno a 180 graus e já saiu essa maravilha. Desenformou muito facilmente. Não precisa ficar passando faca, nada disso. Bastou virar a forma, já saíram todas as empadas. Espero que você teste aí na sua casa. Não esquece, se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, aperta o sininho para você não perder nenhuma notificação. Lembrando que nós temos vídeos todas as terças e sextas, às 10 horas da manhã no horário de Brasília, viu? Se você puder, deixe para nós aí o seu like, isso nos ajuda demais. Comenta aqui se você gostou dessa receita, se você quer mais receitas saudáveis. Vamos agora para o ingrediente especial dessa receita. Para você que ficou com a gente até o finalzinho aqui desse vídeo, primeiro, muito obrigado por estar conosco aqui. Você é importante demais para nossa comunidade. O ingrediente especial da receita de hoje está lá no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 11. Diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós, como seres humanos, sabemos como é difícil muitas vezes andar em retidão, andar num caminho certo, né? Trilhar um caminho de integridade, principalmente porque hoje em dia muitas das coisas ao nosso redor às vezes tentam exigir de nós uma postura que nem sempre é muito reta. Porém, aqui essa palavra nos dá a chave para nós conseguirmos andar em retidão, ou seja, andar santificados, distantes do pecado, que é esconder a palavra no nosso coração. O que é esconder a palavra no coração? É enraizá-la de uma maneira tão profunda que ela fique escondida. Ou seja, permitir que a palavra de Deus entre tão fundo no nosso coração, na nossa alma, a ponto de não conseguir mais ver essa raiz. Por quê? Assim, quando vierem as coisas ao redor, assim, quando vier o sistema e tentar nos desviar para outros caminhos que não são o caminho da retidão, o caminho, né, um caminho íntegro, nós vamos ter a palavra enraizada no nosso coração de um modo que pode vir o que vier. Essa situação não conseguirá nos desviar do nosso foco, do nosso propósito ou da retidão do nosso caminho. Espero que essa palavra entre no seu coração assim como entrou no meu, em nome de Jesus, e a gente se vê no próximo vídeo.